e intervenção do psicopedagogo em casos de TDAH e TEA. Psicopedagogia, um olhar para o TEA. Olá! Nesta aula, consideraremos as noções interventivas, a fim de permitir que o trabalho psicopedagógico seja eficaz no atendimento de sujeitos diagnosticados com TEA. O objetivo é tornar esses indivíduos capazes de desenvolver suas habilidades, tanto para o contexto da aprendizagem sistemática na escola, quanto para a vida para além da escola, no contexto da aprendizagem assistemática. O TEA não deve ser confundido com outras condições que no senso comum frequentemente são tratadas como sinônimos, como síndrome de Rett e transtorno de Asperger. Conforme a CID-10, o TEA não se enquadra na categoria dessas síndromes, embora compartilhe algumas características semelhantes. Entre elas, destaca-se a alteração qualitativa das interações sociais recíprocas. Além disso, enquanto as formas mais leves do TEA e do transtorno de Asperger apresentam pontos em comum, distinguem-se pela intensidade do comprometimento da interação social e pela presença marcante de comportamentos e interesses estereotipados. Nesse sentido, ao refletirmos sobre a denominação do TEA, percebemos que se trata de um transtorno em espectro. Segundo Teixeira, o autismo é um transtorno caracterizado por prejuízos na interação social, atraso na aquisição de linguagem e comportamentos estereotipados e repetitivos. Foi brilhantemente descrito pelo médico pesquisador e professor da Johns Hopkins University, o médico psiquiatra infantil austríaco Leo Kanner, em 1943. Com frequência, encontramos em nossos estudos sobre o tema as classificações autismo leve, moderado e severo. No entanto, esses termos foram substituídos e atualmente utilizamos a categorização em níveis de suporte 1, 2 e 3. Quais são, afinal, os critérios e as características dessa classificação e, sobretudo, por que ela é adotada? Primeiramente, precisamos compreender que o autismo é um espectro, como a própria nomenclatura sugere. Isso significa que não há uma progressão linear na qual alguém é mais ou menos pessoa com TEA. Trata-se de uma condição complexa e multidimensional repleta de nuances. Não existe um padrão de TEA único, nem mesmo dentro dos níveis de suporte, pois cada indivíduo no espectro apresenta características singulares, enfrenta desafios específicos e revela potencialidades próprias que se manifestam de maneiras distintas, dependendo do contexto. Mas o que são os níveis de suporte? Eles nada mais são que uma classificação do DSM-5 e servem para descrever o grau de apoio necessário para um indivíduo com TEA. Essa perspectiva fundamenta-se na intensidade dos sintomas e no impacto do autismo na funcionalidade do indivíduo, ou seja, no grau de apoio terapêutico necessário para o seu desenvolvimento. A importância dessa classificação está ligada ao norteamento do plano de tratamento individual, pois, sabendo o nível de suporte, a equipe multidisciplinar consegue estabelecer de maneira mais assertiva os objetivos, as estratégias e a intensidade dos estímulos terapêuticos. Vejamos em seguida as características de cada um dos níveis de suporte. Nível 1 de suporte. Indivíduos demonstram desafios sutis na comunicação e têm maior autonomia nas atividades diárias. O nível 1, anteriormente conhecido como autismo leve, é caracterizado por menor necessidade de intervenção em comparação aos níveis 2 e 3. Em termos gerais, indivíduos nesse espectro apresentam maior autonomia e demandam menos suporte para o seu desenvolvimento. Algumas de suas principais características incluem pouca ou nenhuma alteração significativa na fala, desafios sutis na comunicação
e na interação social, maior independência nas tarefas cotidianas e poucas dificuldades no processo de aprendizagem. Além disso, tendem a expressar com mais clareza seu desconforto diante de mudanças e manifestam estereotipias e hiperfocos discretamente. No entanto, a aparente sutileza dos sintomas não significa, de maneira alguma, que a necessidade de intervenção seja irrelevante. Mesmo no nível 1 de suporte, os indivíduos podem enfrentar desafios relacionados à convivência social, à autonomia e à adaptação ao ambiente, tornando essencial um acompanhamento adequado. Nível 2 de suporte. Maior apoio é necessário devido a déficits significativos na comunicação e interação social. No nível 2, antes denominado moderado, existe necessidade ampliada de apoio para a realização das atividades do dia a dia. Indivíduos nesse espectro apresentam prejuízos mais significativos na comunicação e na linguagem, como uma interação social mais limitada, frequentemente dependendo de recursos visuais para tornar a comunicação mais eficaz. Os déficits na conversação são marcantes, manifestando-se por respostas reduzidas ou atípicas, embora a linguagem ainda esteja presente, mesmo que de forma mais restrita. Além disso, podem apresentar crises e desregulações emocionais com maior frequência, reflexo da dificuldade em expressar sentimentos e desconfortos por meio da comunicação verbal. Esse comportamento também está associado a uma maior necessidade de previsibilidade e apego a rituais em comparação aos indivíduos do nível 1 de suporte. Outra característica comum é a possibilidade de leve dificuldade intelectual, acompanhada de desafios no processo de aprendizagem, o que reforça a importância de um suporte estruturado e contínuo para o seu desenvolvimento. Nível 3 de suporte. Indivíduos requerem suporte e supervisão constantes devido a desafios severos na comunicação e comportamento. No nível 3, antes chamado autismo severo ou clássico, é caracterizado por maior comprometimento, exigindo suporte contínuo e supervisão constante para a realização das atividades diárias. A interação social é extremamente limitada e muitos indivíduos quase não interagem espontaneamente. A comunicação pode depender integralmente de recursos visuais e, em muitos casos, a fala não se desenvolve. Além disso, há comprometimento intelectual significativo, acompanhado de dificuldades expressivas no processo de aprendizagem. A rigidez mental é acentuada, resultando em comportamentos inflexíveis e grande resistência a mudanças, o que frequentemente desencadeia crises intensas e episódios recorrentes de desregulação emocional. As estereotipias são mais evidentes, manifestando-se por meio de movimentos repetitivos perceptíveis. Diante desses desafios, indivíduos no nível 3 de suporte necessitam de acompanhamento terapêutico intensivo e de um suporte familiar estruturado para garantir seu bem-estar e desenvolvimento. Mudança de nível. A mudança no nível de suporte de uma pessoa com TEA é um processo que depende de múltiplos fatores como predisposição genética, idade, acesso a terapias e a qualidade das intervenções recebidas. O papel da família também é determinante, uma vez que o engajamento e a participação ativa no tratamento podem impactar significativamente o desenvolvimento do indivíduo. Em contextos favoráveis, é possível observar tanto avanços em direção a uma maior autonomia quanto regressões em determinadas habilidades. Nesse sentido, metodologias baseadas em evidências científicas, como a ABA, demonstram eficácia para a promoção de mudanças significativas no comportamento, auxiliando na adaptação e no aprimoramento das competências individuais. Um psicopedagogo, por exemplo,
podem realizar a sua certificação na metodologia ABA, agregando um substancial enriquecimento ao seu atendimento clínico. TEA em bebês e em idade escolar. O TEA em bebês pode se manifestar de maneira sutil nos primeiros meses de vida, tornando essencial a observação cuidadosa do desenvolvimento infantil. Embora cada criança tenha seu próprio ritmo, alguns sinais precoces podem indicar a necessidade de uma avaliação especializada. A falta de contato visual frequente, a ausência de sorrisos sociais ou expressões de alegria em resposta à interação, bem como a redução ou ausência de balbucios e gestos comunicativos, são alguns indícios que podem surgir ainda no primeiro ano de vida. Além disso, bebês com TEA podem demonstrar menor interesse em pessoas ao seu redor, preferindo interagir com objetos de forma repetitiva, como girar rodas de brinquedos ou fixar o olhar em padrões específicos. Outro aspecto relevante é a resposta aos estímulos sensoriais, que pode ser atípica em bebês dentro do espectro. Alguns demonstram hipersensibilidade a sons, luzes ou texturas, reagindo de maneira intensa a estímulos que não causam incômodo na maioria das crianças, enquanto outros apresentam hiporresponsividade, parecendo indiferentes a estímulos que normalmente captariam a atenção de um bebê neurotípico. Além disso, comportamentos repetitivos podem começar a se manifestar precocemente, como movimentos rítmicos de mãos ou do próprio corpo. A ausência ou atraso na busca por atenção compartilhada, quando o bebê aponta para um objeto ou olha para os pais em busca de validação, também pode ser um indicativo relevante para os especialistas. A identificação precoce do TEA em bebês é fundamental para iniciar intervenções adequadas, que possam favorecer o desenvolvimento da comunicação, interação social e habilidades adaptativas. Programas terapêuticos baseados em abordagens como a ABA e a estimulação precoce podem proporcionar avanços significativos, especialmente quando iniciados nos primeiros anos de vida. O acompanhamento profissional, aliado a um ambiente familiar acolhedor e estimulante, pode contribuir para que a criança desenvolva suas potencialidades da melhor forma possível, promovendo maior independência e qualidade de vida a longo prazo. O TEA em crianças em idade escolar pode se manifestar de diferentes maneiras, dependendo do nível de suporte necessário para cada indivíduo. No ambiente escolar, um dos principais desafios é a interação social, pois muitas crianças no espectro têm dificuldade em compreender regras implícitas de convivência, expressar emoções adequadamente e interpretar nuances da comunicação não verbal, como expressões faciais e a linguagem corporal. Algumas podem preferir brincar sozinhas ou apresentar dificuldades em manter diálogos recíprocos, enquanto outras podem buscar interações, mas de forma atípica ou com dificuldade para compreender o ponto de vista dos colegas. Outro fator relevante é a forma como a criança com TEA processa informações e aprende. Algumas apresentam um excelente desempenho em áreas específicas, como memorização, lógica ou artes, enquanto podem enfrentar desafios significativos em habilidades que exigem maior flexibilidade cognitiva, como interpretação de textos, solução de problemas abstratos ou organização das atividades escolares. Além disso, dificuldades sensoriais podem impactar o aprendizado e a rotina escolar, fazendo com que a criança tenha reações intensas a barulhos altos, luzes fortes ou contato físico, o que pode comprometer sua concentração e bem-estar no ambiente escolar. Para garantir o desenvolvimento adequado, é necessário que a escola adote estratégias pedagógicas inclusivas e adaptadas às necessidades da criança com TEA. O uso de recursos visuais,
rotinas estruturadas e apoio individualizado pode facilitar a aprendizagem e promover a autonomia. Além disso, o treinamento de professores e a conscientização dos colegas de classe são fundamentais para criar um ambiente mais acolhedor e reduzir barreiras sociais. A parceria entre família e escola e profissionais especializados, como psicólogos e terapeutas ocupacionais, pode proporcionar à criança um suporte mais efetivo, favorecendo não apenas o desempenho acadêmico, mas também o desenvolvimento social e emocional. Como abordar os sinais de autismo em diferentes idades? Bebês. Nos bebês é preciso focar no desenvolvimento da comunicação e nas habilidades sociais. Já nas crianças em idade escolar, é preciso enfatizar a interação social e a adaptabilidade. O quadro Características do TEA em bebês e de crianças em idade escolar nos apresenta alguns sinais de alerta que podem ser observados. Sinais de alerta em bebês. Evita o contato visual, mesmo durante a amamentação. Não demonstra expressões faciais ao ser acariciado. Não retribui sorrisos quando alguém sorri para ele. Parece indiferente a demonstrações de afeto. Mostra pouco interesse pela voz humana. Não acompanha objetos em movimentos com o olhar. Não demonstra ansiedade ou estranhamento quando o cuidador se afasta. Não ergue os braços para ser retirado do berço. Não responde ao ser chamado pelo nome. Na idade escolar, não aponta para objetos ou situações de interesse. Não acena ou manda tchau. Não compreende jogos sociais como pega-pega ou esconde-esconde. Não utiliza gestos para se expressar. Não imita expressões faciais ou comportamentos dos adultos. Mostra pouco ou nenhum interesse em brincar com outras crianças. Prefere atividades individuais e não demonstra interesse por jogos em grupo. Não solicita ajuda quando precisa. Demonstra um interesse incomum por brinquedos ou partes específicas deles. Apresenta comportamentos repetitivos e estereotipados. Reage com ataques de raiva a pequenas mudanças na rotina diária. Resiste a aprender ou praticar novas atividades. O TEA, introduzido no DSM-5, unifica diferentes diagnósticos previamente estabelecidos no DSM-4, incluindo o transtorno autista, autismo, o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Esse transtorno é definido por déficits em 2 domínios centrais. 1. Déficits na comunicação social e interação social. 2. Padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades. De acordo com os critérios diagnósticos presentes no CID-10, o TEA se manifesta da seguinte maneira. Observe o quadro. Prejuízo qualitativo na interação social. Para o diagnóstico, pelo menos 2 dos seguintes aspectos devem estar presentes. A. Dificuldade acentuada no uso de múltiplos comportamentos não verbais, como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais, gestos utilizados para regular a interação social. B. Dificuldade em estabelecer relacionamentos apropriados com os pares, considerando o nível de desenvolvimento da criança. C. Ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou conquistas, como não mostrar objetos de interesse, não trazer ou apontar itens que despertam sua atenção. E D. Falta de reciprocidade social ou emocional. Prejuízo qualitativo na comunicação. Pelo menos um dos seguintes aspectos deve estar presente. A. Atraso ou ausência total no desenvolvimento da linguagem falada, sem tentativa de compensação por outros meios, como gestos ou mímica. B. Quando a fala está presente, dificuldade significativa em iniciar ou manter uma conversa. C.
uso repetitivo e estereotipado da linguagem, com padrões idiosincráticos de comunicação. D. Falta de brincadeiras imaginativas e de imitação social espontânea, compatíveis com o nível do desenvolvimento esperado. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Para o diagnóstico, pelo menos um dos seguintes aspectos deve estar presente. A. Interesse intenso e incomum por temas restritos e específicos, que fogem da norma de intensidade ou foco. B. Adesão inflexível a rotinas ou rituais específicos, muitas vezes sem funcionalidade aparente. C. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos como agitar ou torcer as mãos e os dedos, movimentos corporais complexos e repetitivos. E D. Fixação persistente em partes de objetos, demonstrando um padrão atípico de interesse e exploração do ambiente. Esses critérios são fundamentais para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, permitindo uma melhor compreensão das características e das necessidades individuais de cada pessoa no espectro. De acordo com os critérios diagnósticos para o transtorno autista, o DSM-5 apresenta prejuízo qualitativo na interação social, manifestado por pelo menos 2 dos seguintes aspectos. A. Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tais como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social. B. Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares, apropriados ao nível de desenvolvimento. C. Falta de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Por exemplo, não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse. D. Falta de reciprocidade social ou emocional. Prejuízos qualitativos na comunicação, manifestados por meio de pelo menos um dos seguintes aspectos. A. Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada, não acompanhando por uma tentativa de compensar através de modos alternativos de comunicação, tais como gestos ou mímica. B. Indivíduos com fala adequada acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversação. C. Uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiosincrática. D. Falta de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos apropriados ao nível de desenvolvimento. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos. A. Preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesse anormais em intensidade ou foco. B. Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais. C. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos, por exemplo, agitar ou torcer mãos ou dedos ou movimentos complexos de todo o corpo. D. Preocupação persistente com partes de objetos. Ainda o CID-10, de 1993, nos apresenta as definições de autismo infantil e do autismo atípico conforme: autismo infantil, transtorno global do desenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de 3 anos, e apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos 3 domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo, fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade ou autoagressividade. Autismo atípico,
transtorno global do desenvolvimento, ocorrendo após a idade de 3 anos ou que não responde a todos os 3 grupos de critérios diagnosticados de autismo infantil. Esta categoria deve ser utilizada para classificar um desenvolvimento anormal ou alterado, aparecendo após a idade de 3 anos, e não apresentando manifestações patológicas suficientes em um ou 2 dos 3 domínios psicopatológicos: interações sociais recíprocas de comunicação, comportamentos limitados, estereotipados ou repetitivos, implicado no autismo infantil. Existem sempre anomalias características em um ou em vários desses domínios. O autismo atípico ocorre habitualmente em crianças que apresentam um retardo mental profundo ou um transtorno específico grave do desenvolvimento de linguagem do tipo receptivo. Sobre o tratamento dos sujeitos diagnosticados com TEA, é preciso considerar a precocidade do diagnóstico e do tratamento. Isto é fundamental, por ajudar bastante no prognóstico e fazer com que a criança seja tratada ainda em idade pré-escolar. Intervenções integradas, incluindo psicoeducação, suporte e orientação parental, terapia comportamental, fonoaudiologia e treinamento de habilidades sociais, conduzido pelo psicopedagogo e outros profissionais, podem favorecer avanços no desenvolvimento do indivíduo, conforme o nível de suporte necessário. A psicopedagogia comportamental, baseada na técnica da ABA, defendida e difundida pelo professor Lucelmo Lacerda, que é doutor em educação pela PUC de São Paulo, com estágio pós-doutoral em psicologia na UFSCar, psicopedagogo, professor da especialização em ABA do CBI of Miami e da especialização em autismo na Universidade Federal de Tocantins, e que também atuou como especialista no grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação Especial para a elaboração de novas diretrizes nacionais de educação especial e também no campo necessário para um processo de intervenção em sujeitos com TEA. Além do psicopedagogo ser convidado à pesquisa, à troca com seus pares e equipe multidisciplinar de atendimento aos sujeitos com este tipo de transtorno, é salutar algumas dicas para que a inclusão escolar possa de fato acontecer, uma vez que é um direito assegurado pela Lei Federal 13.146, publicada em 2015. A adaptação curricular para o perfil de autistas que têm comorbidades com a deficiência intelectual, adaptação nas avaliações como tempo extra, local separado para realizar provas, assim como em sala de aula, nas provas devem evitar-se frases que saiam do sentido literal, bem como evitar o uso de charges e poesias, pois estes exigem um maior nível de abstração e compreensão de informações implícitas. E por fim, e não menos importante, verificar a necessidade do mediador em sala de aula. O psicopedagogo também pode lançar mão de utilizar o hiperfoco do sujeito para a criação de atividades e ações interventivas. Exemplo: descobriu-se que o hiperfoco dos sujeitos são carros. Investir neste elemento promoverá interesse e maior atenção, resultando em avanços significativos no processo de intervenção. As sessões com a família são de extrema importância e as orientações à escola, tendo como base as características e necessidades de suporte, só tendem a otimizar os processos de avanços e de desenvolvimento de novas habilidades. Sugiro a leitura da obra de um coletivo de autores, Autismo, Conceito, Diagnóstico, Intervenção e Legislação. É uma obra voltada para profissionais da saúde, como psiquiatras, pediatras, médicos de família e comunidade, clínicos gerais, psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros e nutricionistas, além de educadores e outros especialistas que atendem indivíduos com transtornos do espectro autista.
A Associação Brasileira de Psiquiatria, em colaboração com outros profissionais, apresenta diretrizes para auxiliar esses especialistas no diagnóstico e tratamento de pessoas com TEA durante seu desenvolvimento. E para concluir nossa aula, vimos que é essencial que o psicopedagogo realize pesquisas e trocas com seus colegas ou com uma equipe multidisciplinar, a fim de tornar sua avaliação e intervenção mais assertivas e eficazes, beneficiando assim os indivíduos com TEA. Por fim, os manuais como o CID-10 e o DSM-5 são fontes validadas pela ciência, que garantirão um trabalho planejado e intencional, considerando as adaptações necessárias aos instrumentos, sempre focando no sujeito e nas necessidades que ele apresenta. Desejo a todos ótimos estudos.